Adesso sto gravando. Tá gravando, tá. Então, né, Posso começar? vamos começar, né? Deixa eu dar boas-vindas, né? Boas-vindas a todos, né? Boa tarde. Boa tarde não, já boa noite, né? Já são as 18h40, né? Queria agradecer de novo ao professor, né, Daniel Dias, né, que é professor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, né, de sistemas de professor de Sistema de Informações, né, na Faculdade de Estatística e Economia, né, e assim como sempre, a gente sempre, né, trabalha em conjunto e sempre fazemos esse tipo de atividade, né, seja aqui na nossa universidade, na Unifac, seja na Universidade de Rosário, né, na Argentina, ou em outras universidades, né, seja na Argentina, né, a gente já fez palestras, né, na Universidade de Córdoba, na Universidade do Nordeste, né, da Argentina, na USP, né, e aí hoje a gente vai como, né, essa atividade ela está inserida no programa de pós-graduação de administração, né, no curso na disciplina de arquiteturas empresariais e tecnologia da informação, né, que aí a boa parte dos alunos, né, fazem parte da disciplina, né, e outras pessoas não, né. São todos bem-vindos aí. E hoje a gente vai falar sobre. Deixa eu compartilhar aqui minha tela rapidamente, só para não perder. Hoje a gente vai fazer uma breve discussão aí, né, introdutória sobre blockchain, né, o que é a blockchain, os conceitos da blockchain, né, e moedas digitais, né, criptomoedas, né, stablecoins, criptomoedas e moedas digitais CBDC, moedas digitais de Banco Central, que é um tema que está aí bastante em evidência aí, né, principalmente essas questões das moedas digitais de Banco Central, né, por conta da própria reação do presidente americano, né, à criação de uma moeda única do BRICS. Né? Mas vamos dar uma introdução a ela, né, e mostrar o, os projetos, né, alguns projetos que existem no mundo, né, falar sobre alguns projetos que existem no mundo. Basicamente, a maioria dos países do mundo já estão trabalhando com seus projetos de criar a sua própria moeda digital. Tá? Então é isso. Eu vou passar, antes de passar a palavra para Daniel, eu queria convidar a todos, né, a participar de uma palestra que a gente vai ter no dia 22, né, não sei se vocês estão vendo aí, né, no dia 22 de julho, essa será uma palestra presencial, onde o professor da universidade, o professor Bo Chen, da Universidade, né, de Warwick, do Reino Unido, e Warwick Business School, onde ele vai fazer uma palestra cujo tema é Interdisciplinary Synergy and Integration in Auction Theory and Practice. Tá? Então vai ser na próxima terça-feira, né, no nosso campus, né, CTN, Campus Tancredo Neves, né, na sala Rui Barbosa, ok? Então todos estão convidados a participar. Daniel, eu vou parar o compartilhamento, eu acho que é melhor você Sim, mesmo ok. compartilhar, ok? Eu vou parar e Perfeito. você faz a sua apresentação e aí a gente trabalha, né, né, a gente faz a palestra como a gente sempre faz, né? Dando liberdade um ao outro de entrar, ok? Eu vou desligar e passar a palavra para vocês, tá? Ok, muito obrigado. É sempre um prazer estar. Como falou Paulo, há mais de 20 anos que nós estamos trabalhando juntos e sempre fazendo atividades em comum. E sempre um gosto fazer estas atividades de aulas, de divulgação de informação. Acho que o que falamos com Paulo ao princípio, que vai ser informal esta palestra, então se vocês, qualquer pessoa quer fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, coloca a mão em alto
paramos, falamos, que sean bien dinámicas, como aprovechar que somos un grupo reducido y poder interactuar mucho entre nosotros. Y lo primero de todo, bueno, discúlpenme por señor, sigue siendo ruim, eu falei muitas vezes aqui no Unifac, mas sempre com certeza vão escutar algumas palavras em espanhol, mas acho que se pode entender. Ok, a ver, para começar um pouco, ok, nós, bueno, a ver, esperen, aqui, vou fazer um pouco de TV ao vivo. Isto que falava Paulo, mais ou menos existe a guia temática, o temario, o índice de hoje, começar a falar um pouco de blockchain, da tecnologia de blockchain. Eu acho que é bom uma ideia primeira disto, é que a blockchain hoje no dia já é algo que é mais grande, mais abrangente que o que é a criptomoedas. Não? Inicialmente foi uma tecnologia desenvolvida para criar as criptomoedas, mas hoje no dia tem soluções de blockchain para tudo, para cadeia de suministro, para situações médicas, para registros médicos, para todo tipo de indústrias. No setor financeiro está muito desenvolvido. Então, vamos a começar. Inclusive, né, Daniel, nós já orientamos alguns alunos do mestrado, né, que trabalhou com blockchain para a área médica, né, para a área de saúde, para a área fiscal, né, junto com o órgão da Receita, né? Então, hoje a blockchain ela está além das moedas, né, digitais. Claro, incluso você está fazendo uma orientação para uma questão de, sempre esquizo a palavra, huella de carbono, não? O mercado de crédito de carbono. Crédito de carbono, implementado no blockchain. Então, é algo transversal a toda a indústria. Então, com certeza, lo que a primeira ideia, então, é tentar explicar o que é a tecnologia, a ver por que esta questão de que se está utilizando tanto, e depois sim começar a falar das questões mais do ponto de vista financeiro, que são as moedas digitais, criptomoedas e moedas digitais do Banco Central. Né? Então, para começar com essa ideia, o que pensamos é começar com não lembro que é o pontapé inicial, que é a roda da bola quando começa uma partida, que é este artigo do outubro de 2015 o jornal Economist, um dos jornais de economia mais importantes do mundo, que publicou um artigo icônico onde chamou Bitcoin como a máquina da confiança, the trust machine. Né? E é algo muito claro isso, decir, que, a ver, por que falaram disso? Qual é a razão disso? Se eu faz hoje no dia uma transferência, por exemplo, se eu tenho conta no Banco do Brasil, e estou enviando dinheiro para uma mulher em Brasil, no mundo real, se eu quero fazer uma transferência, eu uso um sistema bancário ou um provedor de sistema de pagamento como intermediários confiáveis. É decir, eu dou uma ordem para meu banco, que diz, do Banco do Brasil, que diz, faz uma transferência da conta da Maria Aparecida, que é um nome muito comum no Brasil, em Bradesco. Né? Então, a ideia é reemplaçar esses intermediários de confiança. Eu tenho confiança em que meu banco vai fazer essa transferência, reemplaçar esses intermediários por uma tecnologia mesma. Então, através da tecnologia de blockchain, eu posso realizar peer-to-peer, é decir, pessoa a pessoa, ponte, entre usuários, sem necessidade de um intermediário de confiança. Né? Então, a ideia primeira, original do blockchain é eliminar a intermediação, esses intermediários de confiança. Mas a questão é como a tecnologia em si me dá essa confiança que eu tenho que ter para poder colocar ali meu dinheiro e saber que a transação vai ser feita completa e vai ser certinho. Se passam dois pilares fundamentais. Um deles é um forte uso da criptografia,
O outro é que está desenvolvida sobre uma rede descentralizada. Né? Falando um pouco de infraestrutura, falando de criptografia, utiliza uma infraestrutura chave pública. Né? Assim, eu vou trabalhar com uma carteira digital que vai a interactuar con la blockchain, con la cadena de blocos, que es una red montada sobre la red de Internet. Son servidores montados sobre Internet que están trabajando. Acho que actualmente se fala de que o Bitcoin tiene 12.000 servidores activos constantemente, aproximadamente, y esos 12.000 servidores eu posso fazer uma comunicação desde minha carteira digital. É o jeito que eu posso comunicar com eles. O que eu vou preparar ali na carteira digital é uma transação. E essa transação vai utilizar dois tipos de chaves. As chaves são um string, uma quantidade de caracteres, 64 caracteres, que tem letras e números combinados. Um código criptográfico. Um código criptográfico, exatamente. Código criptográfico, obrigado, Paulo. Código criptográfico de letras e números, que vai ser gerado pelo sistema. Então, vou utilizar uma chave privada, que é secreta, que vai estar guardada em secreto na carteira digital, e uma chave pública, que não é secreta, que eu vou enviar para a rede e toda a gente vai conhecer. Depois vamos a falar um pouco mais em detalhamento de como funciona isso. Mas a questão é que com essa chave privada que fica guardada na carteira, eu tenho o domínio, eu sou o dono de essas criptomoedas, essas cripto tokens que eu tenho na carteira digital. Se a chave privada foi perdida ou roubada, o possuidor das criptomoedas é perdida, já que nenhuma delas pode ser descartada. Agora, a chave pública é disseminada por toda a rede, é utilizada pelos servidores da rede para verificar a validade das transações que foram previamente assinadas com a chave privada pela carteira. Okay? Então, esta ideia de PKI, que é infraestrutura de chave pública, utiliza duas chaves. Uma privada, que vai ficar em secreto dentro da carteira digital, que me permite utilizar essas criptomoedas, e uma chave pública que vai ficar na rede, que vai circular por toda a rede, e todo mundo pode olhar essa chave pública, e o que vai utilizar cada um dos nós da rede para avaliar a transação que eu vou enviar. Vamos ver até ali? Escuta bem? Tranquilo, Daniel. Ok. Então, como é que isso funciona? Basicamente, o que se vai fazer é uma transação. A transação tem o jeito, tem o formato de um lançamento contábil. Não? Sai de uma conta e vai para outra conta. Simplesmente isso. Nada mais que aqui não são contas contábeis, não tem conceitos contábeis, sino que são chaves públicas que estão enviando, que estão identificando as contas. Então, eu vou ter aqui uma chave pública que vai enviar estes centavos de Bitcoin para outra chave. Que envia de uma conta a outra conta. Este texto que estou escrevendo, a carteira digital vai utilizar esse texto, vai pegar a chave privada e com esse texto vai criptografar esse texto e se vai obter um texto criptografado. Esse texto criptografado vai enviar para a rede. E vai enviar esse texto criptografado junto com a chave pública. A ideia disto das duas chaves é que funciona deste jeito. A chave privada, eu posso utilizar isso para encriptar, para criptografar. E a chave pública é a que eu posso utilizar para descriptografar. Certo? Assim, com uma posso obter
como nuevo texto criptografado y con la llave pública puedo desencriptar o puedo descriptografar ese texto y obtener el texto original, el texto visible por la persona humana. Entonces, voy a enviar ese texto criptografado junto con la llave pública para la red. Y todos los nodos de la red pueden enviar eso. Todos los nodos, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden pegar este texto criptografado, pueden pegar a llave pública y descriptografar ese texto que fue criptografado. Si ellos obtienen nuevamente el texto elegido, el texto de la transacción, ¿qué es lo que eso quiere decir? Que quien hizo la criptografía de ese texto es quien tiene la llave privada. ¿Sí? ¿Se entiende? A Paulo quiere, ya que está bien explicado, quiere que hacemos uma volta. Para mim está bem, está ok. Não sei se para a plateia alguém... Uma dúvida? É assim, o que a base disso é que eu tenho duas chaves. Com uma dessas chaves eu posso criptografar, com outra chave eu posso descriptografar. Com a chave privada eu vou ficar em secreto, eu vou quedar com essa chave privada em minha carteira. A chave pública eu coloco em toda a rede. Todo mundo pode pegar essa chave pública. Envío, primero, criptografeo a transacción y envío para la red. Si todas las personas pueden pegar ese texto criptografado y pueden desencriptar eso, ¿qué es lo que eso quiere decir? Que la persona que hizo la criptografía de ese texto criptografado es la persona que es dono, que tiene la llave privada. ¿No? Simplemente como eso, como funciona toda la red. O tema é um pouco mais complexo, não? Mas a ideia básica é isso, não? Trabalha com um sistema de duas chaves, chave pública e chave privada. A outro pilar que utiliza é o que é uma rede descentralizada. A ideia de rede descentralizada é que eu tenho diferentes jeitos de trabalhar uma rede, por exemplo, aqui, eu tenho uma rede altamente centralizada, onde eu tenho um ponto no meio, que é o servidor, e os pontos alrededor, os pontos que ficam pertinho dele, são os clientes. Se eu posso fazer um ataque, hackear o servidor, eu posso fazer cair toda a rede completa. Um estado intermédio pode ser uma rede com vários servidores, com vários novos servidores. Aqui, o que eu estou fazendo é atemperando o risco, estou diminuindo o risco, mas se alguma pessoa pode fazer hackeio de todos os servidores, pode fazer cair toda a rede. Mas a estrutura com a que está pensada a blockchain é uma rede completamente descentralizada. Cada um dos nós é um nó cliente, mas ao mesmo tempo é um nó servidor. E esses servidores todos têm o mesmo grau de acesso, digamos. Não há um servidor maestro que tem maiores privilégios que outros. Todos têm o mesmo, todos fazem o mesmo dentro dessa rede. Então, se eu tenho que hackear essa rede, tenho que fazer um hacking dessa rede, eu necessito hackear a metade de todos os servidores que estão correndo nesse momento. E tem que fazer isso ao mesmo tempo. Então, isto implica que, por exemplo, na rede de Bitcoin, eu deveria de estar podendo hackear 6.000 servidores simultaneamente ao mesmo tempo, o qual faz uma invulnerabilidade da rede. Isto não é uma questão própria da blockchain, já foi implementado, por exemplo, as folhas web têm esse sistema. Quando eu tenho um domínio de internet na web, se faz um sistema de reproduzir esse domain server em diferentes servidores, não? Então, utiliza uma mesma lógica disso. Mas, então, até este ponto, estamos falando da invulnerabilidade que tem a rede.
Mas o ponto é que você vai falar para mim, Daniela, eu escutei que umas pessoas roubaram milhões de dólares em Bitcoin, em MTGOX, em diferentes momentos do tempo. Sim, o que acontece é que a rede em si é invulnerável quando é feita trabalhada desse jeito. Mas o que não é invulnerável é a carteira digital, não? Que é o ponto mais débil da cadeia do bloco, que é o ponto que está fora da cadeia dos blocos propriamente dito. É o que se conhece como single point of failure, que é a carteira digital, que é onde vão atacar os hackers para poder roubar essa chave privada e roubar a tenencia de criptomoedas. Mas a tecnologia em si está pensada desse jeito para poder trabalhar em esses dois conceitos. Era invulnerabilidade e o que eu estou registrando e o que estou gravando, escrevendo na blockchain é impossível de borrar, impossível de modificar. Por esses dois pilares que estou utilizando, altamente criptografada e uma rede completamente descentralizada. Fazemos um pouco, falamos de mineração. Até aqui vamos bem? Alguém quer fazer uma pergunta ou comentário? Vai. Tudo bem, Daniel. Não, só para complementar, né, essa característica da blockchain, né, é que permitiu ela hoje se tornar uma tecnologia que está sendo extremamente utilizada em vários domínios, né, do conhecimento, né, graças à sua... essa é uma das características, né, acho que mais adiante o Daniel vai falar mais, né, mas essa é uma das características que dá... que fornece um nível de segurança elevado, né, para a rede. Né? Claro, sim, com certeza. A ver, se até este momento que falamos, acho que seria bom que tenha duas ideias em suas mentes, em seus books aqui de notas. Um deles é a inalterabilidade. O que você escreve na blockchain, ninguém pode modificar. Agora vamos ver mais em detalhamento isso. Mas a segunda questão, que acho que é a segunda qualidade da tecnologia de blockchain, é isso que falamos até agora, a invulnerabilidade. Uma rede completamente descentralizada que utiliza criptografia de grau militar e que assegura que quando você está colocando essa informação em múltiplos servidores, ninguém poderia alterar, ninguém pode fazer um hackeio simultaneamente de os 50% desses servidores ao mesmo tempo. Então, isso acho que pode ser uma primeira ideia com a qual nós podemos trabalhar. Certo? Vamos falar até termos um computador quântico, né? Ah, sim, por supuesto, mas isso ao final. Vamos fazer o estudo. Isso aí Cara, esse é o último capítulo da Netflix. Já vamos chegar ali, com certeza. Ok. Falemos um pouco então de como reforçar essa ideia de como se faz estudar criptografia. E temos que falar um pouco da mineração de blockchain. Faço uma pergunta, pode falar. O que a gente conhece, o que han escutado da mineração? Alguém quer falar? Tem uma ideia? Escutaram já o que é mineração de blockchain? O negócio que tem a mineração? Alguém já ouviu falar, já sabe o que significa a mineração na blockchain? Eu já ouvi falar, mas não consegui ainda interpretar o que é realmente, mas já ouvi falar. Ok, Humberto. Eu já ouvi falar também. Ok. Humberto, o que falou? O que escutou? Que se ganha dinheiro com isso? Sim, positivo, mas como é que se ganha dinheiro? É um problema. O que eu ouvi falar, a mineração é como se fosse uma validação de blocos de transação, se eu não me engano, e aí eu acho que a recompensa é quantos blocos de transação você consegue validar. Aí você recebe tipo uma comissão por ter verificado aquela transação. Perfeito, exatamente, Sanoni, exatamente. Sim, o que os mineiros vão fazer é uma avaliação da transação
E por esse trabalho que eles vão fazer, por esse esforço computacional, vai ter uma recompensa em criptomoedas, propriamente em criptomoedas. Okay? Obviamente, isso a gente está falando numa rede como uma rede pública, né, e da Bitcoin, que faz transações de moedas. Né? Claro. Outras aplicações de blockchain, você não tem essa figura assim de recompensa. Né? Você tem até avaliação, você tem inclusive protocolos. Né? A mineração usa protocolos que a gente chama protocolos de consenso. Né? E em redes que não são públicas, né, da blockchain, né, você não tem esse papel de validação. O papel de validação, né, a rede privada, né, a gente tem dois tipos a gente poderia dizer que tem dois ou três tipos de redes de blockchain. A pública, que é essa aqui, né, que é totalmente descentralizada, mostrada aí por Daniel, e temos a rede privada ou a rede de consórcio, né? Onde você tem aí uma ou mais do que um nós que eles são responsáveis por admitir, por permitir a entrada de outros nós, né, na rede. Né? Essas redes, uma rede como essa seria, por exemplo, né, já extrapolando aqui, avançando um pouco a nossa conversa, seria uma rede de uma moeda digital de um banco central. Por exemplo, uma CBDC, né, o Drex, né, que é seria o real digital, que a gente que o Banco Central está desenvolvendo aí o projeto, né, já em fase piloto. Ele teria como autoridade central o Banco Central, né, que ele é o responsável, então ele vai permitir a entrada de outros nós na rede, que esses outros nós seriam os bancos, né, e esses bancos, né, comerciais, né, Bradesco, Itaú, tudo, eles vão permitir a entrada de outros nós que são os seus clientes. Então aí já não é uma rede totalmente descentralizada, né? É uma rede que ela tem um controle feito por uma autoridade, que é o Banco Central e as outras autoridades que seriam os bancos comerciais. Né? Então, essas redes, né, essa blockchain privada, ela tem um conceito diferente. Né? E aí, até para outras aplicações, por exemplo, quando você tem uma aplicação de uma blockchain no Poder Judiciário, você tem o Tribunal de Justiça, que é o responsável, né? Em um sistema de saúde, você tem um conjunto de organizações, né, que utiliza, né, por exemplo, Minas Gerais já tem uma blockchain, né, o SUS lá em Minas, alguma coisa assim, ela já tem uma blockchain que aí é privada, né, que ela é controlada ela não é totalmente aberta, porque aí tem um objetivo distinto das moedas, das criptomoedas, como a gente conhece, né? Essas criptomoedas como o Bitcoin ou outra. Né? Aí esse conceito de mineração e de recompensa por validar a transação, né? Ou seja, os mineradores eles validam a transação e incluem a transação no bloco. Né? Porque aí a blockchain é um conjunto de transações agrupados em blocos, né, e encadeados, né, que a gente vai mostrar ainda aí, o Daniel vai mostrar ainda aí como funciona. Tá ok? Perfeito, sim, ótimo. Muito Perfeito, obrigado. Daniel. Nada. Sim, o que o Paulo estava falando, a ver se posso fazer um resumo disto, no blockchain pública, qualquer pessoa pode começar a trabalhar, pode criar seu próprio nó e já começa a trabalhar livremente na Bitcoin. Neste computer que eu estou utilizando neste momento, eu fiz em um momento o download de todas as transações de Bitcoin. Acho que utilizava nesse momento 230 gigabytes de disco, né? Então deixei muitas noites fazendo download, mas uma vez que já fiz o download, começa a trabalhar com um nó mais da rede, um nó intermitente. Em um momento vai estar trabalhando, quando eu apago minha computer, fica fora, não? Bota fora. Mas qualquer pessoa pode criar um nó rapidamente.
as blockchain privadas têm uma lógica diferente. Tem nós administradores, que é o que, no exemplo que Paulo falava, que neste caso seria no Drex, ou no do Banco Central, que vai ser o servidor, propriamente dito, que ele tem privilégios, e esse privilégio que ele tem é selecionar novos nós que se vão introduzir dentro da rede. Eles podem fazer uma restrição com isso, e tem os que se conhecem como nós validadores ou nós selladores. Seria selladores em português seria nunca lembro. Paulo me ajuda quando coloca um sello, já vai salir a palavra. Que só, Nós o quê? Você falou? Quando você coloca um sello, carimbo. Carimbadores. Carimbadores. Nós Carimbadores. Como seria uma autoridade notorial, digamos. Né? Claro, exatamente. Isso. Uhum. Então, tem um cartório. Cartório, exatamente. Uhum. Tem um nó administrador, que neste caso seria o Banco Central, e os bancos comerciais seriam os nós cartórios, os nós carimbadores. Né? Isso. Uhum. Utilizam essa avaliação. Mas vamos a começar um pouco com a questão da mineração para entender a mineração nas redes públicas. Depois, se você quiser, voltamos sobre isso, sobre os protocolos de consenso e como se trabalha isso. Né? Tranquilo. Mas, para entender um pouco a lógica disso, a mineração, basicamente o que falamos até este momento é que o que temos é que tem uma transação que eu vou gerar em uma carteira digital, que tem um formato de um lançamento contábil, não? Que sai de uma conta e vai para outra conta uma quantidade de criptomoedas. E quando eu faço isso, vou tirar essa transação com a carteira digital a um nó da rede, a um nó da rede Bitcoin. Esse nó vai fazer três coisas. Vai receber essa transação, vai registrar, vai avaliar essa transação, e se foi avaliada, vai enviar a 3 ou 4 nós mais. Esses 3 ou 4 nós vão fazer o mesmo: receber a transação, registrar, avaliar e enviar a outros nós, a 3 ou 4 nós mais. Se faz um efeito cascada, e então, em poucos segundos, toda a rede tem essa transação registrada. Certo? Isto é um processo rapidíssimo. Em poucos segundos, toda a rede tem a transação registrada, porque a transação é um texto curto, então não tem nenhuma carga para poder fazer isso. Quando eu gero outra transação, faz o mesmo: envia um servidor, esse servidor registra, valida e envia a outros. E novamente, na segunda transação, fica registrada em toda a blockchain. E assim com a terceira, quarta, etc. Isto está desatualizado, mas acho que pode ser uma referência de que o Bitcoin faz umas 300.000 transações por dia, desse jeito. O que acontece aqui? Todas essas transações já foram registradas na blockchain, mas elas todavia não passaram por o processo de mineração. É uma segunda volta que tem para fazer a avaliação dessas transações. Então, elas vão ficar ali em uma sacola que se conhece como mempool, onde ficam as transações que foram avaliadas, registradas, mas todavia não tem o processo de mineração. Não passaram por a segunda volta de avaliação. Ali vão entrar umas pessoas que nós conhecemos como os mineiros, que os mineiros são alguns desses servidores que temos na rede, e que eles vão fazer é tentar fazer um pacote com o texto dessas transações. Certo? Então, por exemplo, aqui neste mineiro, aqui tem a transação 1, 2, 3 e 4. Ele vai selecionar 3 dessas transações, que são da 1, da 3 e da 4, e vai tentar fazer um pacote, que seria como se fosse uma folha de um livro, onde vai registrar essas transações.
Qual é o trabalho que ele vai fazer? O mineiro vai pegar o texto dessas transações e vai fazer um resumo criptográfico desse texto. Vai gerar uma chave criptografada com o resumo criptográfico do texto dessas transações. Mas a blockchain vai colocar uma situação para ele, vai dizer, você vai fazer o resumo criptográfico do texto dessas transações, mas tem que fazer uma coisa primeiro. Coloca ao princípio desse texto a chave criptográfica do bloco anterior. Seguramente foi minerado por outro mineiro, certo? Mas este mineiro está desenvolvendo o bloco 102, está desenvolvendo o bloco 102 com estas três transações, com o texto dessas três transações, mas colocou ao princípio do texto a chave criptográfica do bloco anterior. E depois de colocar essa chave criptográfica do texto do bloco anterior, aí sim ele faz, calcula a chave criptográfica nova. Desse jeito, os blocos se vão encadenando um com o outro para trás. ¿Sí? Então, o bloco, a chave criptográfica que foi calculada como resumo do texto no bloco 102, tinha incluído ali o texto da chave criptográfica do bloco 101, que tem incluído aí a chave criptográfica do bloco 100. Então, todos os blocos ficam encadenados entre si. E ali o nome de cadeia do bloco. Blockchain, né? Ok, conhecemos como a blockchain. Isso, só complementando, Daniel, essa característica, né, esse encadeamento feito por chave criptográfica, né, e uma chave criptográfica, ela contendo, né, o que a gente chama aí, né, em tecnologia da informação e computação de hash, né, função hash, né, que faz essa criptografia. E você tendo na chave criptográfica do bloco atual a chave criptográfica do bloco anterior, e aí vai se encadeando, isso dá isso dá uma característica de fortalecimento da segurança, né, das informações que estão contidas em todos os blocos. Porque para eu quebrar, certo? Por exemplo, a chave, né, um hacker, né, ele hackear e quebrar esse código criptográfico da 102, ele vai ter que quebrar o código criptográfico não só da 102, mas o da 102, do bloco 101, do bloco 100, de todos os blocos que estão encadeados. Então, isso, além daquela questão que a gente falou anteriormente, da descentralização, né, essa é uma outra característica da blockchain que fortalece ainda mais a segurança, né? E por isso que ela está hoje, né, ela é bastante utilizada, né, considerando esses aspectos de segurança, né? Ok, Daniel, certo? Claro, sí, perfecto, muito obrigado. Mira, vamos a um exemplo prático com isso. Se, por exemplo, uma pessoa está tentando de modificar aqui uma transação que fica no bloco 101, ele tem que modificar ou não, tem que utilizar, tem primeiro que hackear o que é a criptografia que se utiliza para calcular o resumo criptográfico deste bloco, certo? Supongamos que ele tem suficiente poder de cômputo para fazer isso. Mas a questão é que tem que fazer isso em menos de 10 minutos. Por quê? Porque a blockchain de Bitcoin, cada 10 minutos aproximadamente, incorpora um novo bloco. Então, se ele devaga ou demora mais de 10 minutos em fazer essa operação de quebrar a criptografia desse bloco, um novo bloco vai ser gerado, vai estar incluído dentro da blockchain e vai ter uma nova chave criptográfica diferente. Então tem que fazer todo o trabalho de novo, em menos de 10 minutos. Então, isto é que estamos falando de que deveríamos estar fazendo um hacking de
6.000 servidores ao mesmo tempo en menos de 10 minutos. Es imposible. Eso es lo que crea la invulnerabilidad. Y es lo que explicaba Paulo, ¿no? De que si yo quiero modificar algo, ya sé que un nuevo bloque va a ser incorporado en 10 minutos y va a estar arrastrando ese bloque. Si yo quiero modificar en más de 10 minutos, en 20 minutos o en 30 minutos, cada vez que pasa un nuevo bloque, la complejidad se multiplica exponencialmente para poder hacer un hacking. Entonces era algo que es prácticamente invulnerable. Esa es la idea, la lógica que tiene esto, ¿no? Pero, bueno, obviamente lo maravilloso que utiliza y por eso tanta aceptación que tiene esta tecnología. ¿Sí? ¿Se entiende até aqui, né? Sim. Ok, pessoal, tá claro? Ok. Então, Só complementando, Daniel, uma coisa, um detalhe, né? Aí vocês podem perguntar, vem cá, e se eu inserir uma informação, uma transação de forma errada, com um dado errado, eu não posso corrigir essa informação? Como é que isso é feito? Você não apaga, não modifica a transação que já foi realizada, justamente porque os blocos eles são compostos por uma chave criptográfica e que tem um encadeamento de chaves criptográficas. O que se pode ser feito ao você inserir uma transação é inserir uma nova transação, né, anulando a anterior e colocando a informação correta, válida. Ok? Exactamente. Utiliza lo que era la lógica conchable, ¿no? Que cuando ustedes trabajaban en un libro de lançamento, não lembro como é o nome acho que é o diário, né? O diário ou razão, né? O diário. Diário razão, isso, o livro razão. O ledger, né? Sí, cuando você escribía no podía borrar, no podía tachar, no podía enmendar o texto, ¿no? Isso en formato digital existe. Una vez que você tirou a transacción para a blockchain, no pode anular, no pode modificar, curto mão, curto tudo, não pode voltar para trás. Mas sim, o que posso fazer é isso que fala Paulo, de fazer um contralançamento, uma modificação, não é isso? Mas queda registrada o que foi feito erradamente e o que foi feito corretamente. Isso é a lógica para frente que tem. Então, isso é a lógica que vão fazer os mineiros. Agora, até aqui vamos bem, mas agora vamos a começar a complicar um pouco isso. Como é que esse mineiro faz o resumo criptográfico das transações que coloca na blockchain? Vai utilizar um algoritmo criptográfico que se conoce como SHA-256, que o que gera é esse resumo criptográfico, né? Então, o que eu escrevo aqui, por exemplo, eu escrevo aqui um texto que é um algoritmo unidireccional, o cálculo de hash de um texto legible rápido, mas o cálculo inverso, desde hash, para obter o texto legible é impossível, ¿no? Essa é a primeira condição que tem. Por exemplo, este texto que eu escrevi aqui gera esta chave criptográfica aqui embaixo. Se eu tenho a chave criptográfica e não tenho o texto original, acreditem que é impossível de obter o texto original. Tem um só caminho disso. Vai num solo sentido, que é esta linha verde, ¿no? Mas eu não posso, teniendo o resumo criptográfico, obter o texto original disso. Essa é a primeira condição que tem este algoritmo de tipo SHA-256. E a outra condição que ele tem é que, por exemplo, espera, vou fazer um pouco de TV ao vivo, total, estamos agora, deixa eu mostrar uma coisa. Vou colocar isto aqui. Opa. Aqui está. Um momento, por favor.
a segunda questão é que aqui eu posso escrever o texto que eu queira com a quantidade de caracteres que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui toda a legislação brasileira completa, todas as leis brasileiras completas, e sempre ele vai calcular um hash que tem o mesmo largo, que são 64 caracteres. Sempre vai fazer o resumo disso. E acho com certeza que você vai dizer, ok, mas como pode dizer isto? Porque aqui tem uma quantidade infinita de caracteres que vai resumir a uma quantidade limitada de caracteres. Certo? Mas acreditem que é assim, porque isto que tem 64 caracteres, imaginem que fosse um número com 64 dígitos, é monstruoso, são milhões de possibilidades. Então, a possibilidade de se criar um conflito aqui é praticamente impossível. Ele usa aí o sistema hexadecimal, né? Sim. Que são os 10, né, caracteres decimais, né, de 0 a 9, né, mais 6, né, as letras A, B, C, D, E e F. Aí uma combinação disso aí dá, né, milhões, bilhões, trilhões, né, nem sei, né, de quantas possibilidades, né? Claro, em realidade é um resumo, mas é impossível de pensar a possibilidade de que faz um conflito que se repita isso, não? Há uma fábula, há um jeito de falar isso, de que, por exemplo, como explicar isso, se diz que você pode colocar um macaco em frente de uma computer, de um notebook, ele começa a pegar o teclado, o keyboard, o teclado, não? Claro. Ele tirar qualquer letra, não? E coloca um macaco um dia, 2 dias trabalhando anos completos ali. Em algum momento ele vai escrever de corrido todos os livros completos de Jorge Amado em sequência sem nenhum erro. É possível? Sim, é possível. Vai acontecer em algum momento. Mas quantos cientos de milhares de anos vão passar até que isso ocorra? Então, é levar um problema matemático a uma circunstância tão grande, tão infinitesimal, que não tem sentido sequer de começar a pensar, começar a analisar. Não? Isso é o mesmo que acontece com isso. Não? Mas, como eu faço um resumo de 64 caracteres, a computer pode começar a trabalhar com esse resumo de 64 caracteres. Não? E a circunstância que ele tem, a segunda questão que a blockchain conhece, existe. Se, por exemplo, eu coloco aqui um texto que poderia ser Olá, aula de blockchain. Fíjense, eu posso fazer um cálculo disto que gera esta chave criptográfica que tenho aqui embaixo. O que eu posso pensar é, mira, se eu coloco aqui um ponto ao fim, a chave vai mudar, não? Mas o que é o que vai mudar? Os últimos 3 ou 4 caracteres da chave, certo? Não? Mas mira o que acontece. Tenham atenção na chave, que termina em 5793, mas começa em 8602. Se faz o cálculo, muda por completo. Tudo o conteúdo dessa chave muda por completo. Então, eu não posso fazer o cálculo inverso dessa chave, nem sequer, não posso fazer, aunque intente de fazer por aproximação, tentando fazer jogo e erro, é impossível tampouco calcular. E essa é a base mais importante com a qual trabalha a blockchain. Por quê? Porque o que vai fazer a blockchain é pedir ao mineiro que gere esse resumo criptográfico. Mas ele vai dizer, eu vou colocar mais uma condição mais a esse resumo criptográfico que você vai calcular. Nós falamos aqui de que as instruções seriam: coloque todos o texto das transações que você quer incluir dentro do bloco, certo? Coloque ao princípio a chave criptográfica do bloco anterior. Mas tem que colocar mais uma coisa, que é um número. Qual é o número? O número que faz que essa chave criptográfica que você está calculando
comience con una cantidad determinada de ceros. Então, por exemplo, como a blockchain sabe que você pode fazer este cálculo para embaixo, mas não pode fazer o cálculo inverso, ele aproveita isso e diz ao mineiro: você vai calcular, vai colocar aqui, pongamos o texto de todas as transações, isto, que diz Hello World com um signo de admiração. Diz, coloque aqui ao fim um número. E esse número vai gerar uma. Tente o número. Qual é o número que você tem que utilizar? Adivine, intente acertar esse número para que gere uma chave que comece com 90 com 80. Então, por exemplo, se eu coloco o fim de Hello World, fíjense que aqui empieza com 315, coloco aqui ao fim o número 1, não gera uma chave que comece com 30. Coloco 2, tampouco. 3, assim sim, gera uma chave que começa com 10. Mas a condição é que tem que gerar 890, o que for, né? Quando eu coloco o número 4249, tampouco gera, mas quando agrego 4250, aí gera uma chave com 4 zeros. Então, qual é a questão disso? Qual é a questão deste jogo? O que a blockchain está pedindo para o mineiro é dizer isto: você vai fazer esse resumo criptográfico, mas eu vou pedir aí um acertijo criptográfico. O que é? Você tem que gerar uma chave que comece com tantos zeros. E como vai gerar essa chave? Provando assim por prova e erro um número. Você tem que calcular um número, que não pode fazer o cálculo desse número, só pode fazer por prova e erro. Vamos ver hasta aí? Hasta que você consiga uma chave que comece com uma quantidade determinada de zeros. Então, recém aí, eu vou dar por bom, vou avalar esse bloco, para que seja incorporado dentro da blockchain. E fíjense, por exemplo, aqui tem uma captura de um bloco que começa com 19 zeros. ¿Sí? Então, isso implica que o mineiro, para calcular esse número que colocou ao fim do texto do bloco, ele fez 2.144 milhões de provas até conseguir esse número que colocou ao fim do texto. Como a blockchain sabe que o cálculo vai só nesta direção e não pode utilizar este cálculo inverso, não é jeito de calcular esse cálculo inverso, vai gerar esse requerimento que pide para o mineiro para que ele coloque um esforço computacional enorme, gigante aí, para poder fazer esse cálculo. E isso é o que gera esse grado de dificuldade, onde já a gente pode haver escutado, que se conhece como granja de servidores, onde se faz uma quantidade monstruosa de cálculos criptográficos que se necessitam para resolver esse acertijo criptográfico. Ao cambio disso, o mineiro vai ganhar uma recompensa, que é uma quantidade de Bitcoin que a rede vai a entregar para ele. Esse é o trabalho que ele faz. Para que isto? Por que, digamos, a blockchain faz isso? Não é que está louca e faz isso porque sim. Porque ele necessita assegurar isso. Necessita assegurar 3 capas de invulnerabilidade. Quem quer fazer um hacking da blockchain necessita primeiro romper a segurança criptográfica de algoritmos criptográficos de grau militar. A segunda é fazer isso que se conhece como prova de trabalho, né? E uma terceira condição, que é a segurança de consenso, é dizer, ele necessita quebrar 51% dos servidores da rede, falamos de 6.000 servidores no Bitcoin, simultaneamente em menos de 10 minutos, porque se passam 10 minutos, ingressa um novo bloco, e em tempo médio, que é o tempo médio de mineração, mas com o poder de cómputo monstruoso que necessita para fazer esses cálculos.
ese acertijo criptográfico. Entonces son 3 camadas de segurança que coloca para asegurar por completo a invulnerabilidade da blockchain. Se entende? Foi complexo, não? Pergunta, pessoal, dúvidas? Podem ficar à vontade, tá? Hoje a gente está com, né, uma audiência, né, com poucas pessoas, né? Eu, Daniel e mais 18 de vocês, então podem ficar à vontade para interromper na hora que quiserem e fazer o questionamento. Ou Tá se bom? quiser, podem também escrever no chat. Também. Okay. Então, isto o que eu falo disto já quedamos, digamos, centrados com essas 2 ideias: inalterabilidade e a outra questão é a invulnerabilidade da rede, não? Que seriam as 2 coisas que temos na... Como que estou fazendo? Zanoni está fazendo questionamento, Daniel. Complemente aí, e aí a gente passa. Pode perguntar. Nesse caso, depois que o mineiro faz essa validação, retorna aquele procedimento dele jogar de volta para o servidor e o servidor espalhar para 4 computadores, e aí cada um desses 4 em diante repete aquele processo de espalhar aquele bloco validado pela rede descentralizada, no caso? Sim, a rede, a tecnologia em si, sabe que o único jeito que ele tem para poder calcular isso é com prova e erro, não? Mas o que na realidade no mundo real acontece é que o que nós falamos como o negócio de mineração é um negócio muito complexo, onde falamos de pools de mineração, onde diferentes servidores utilizam um software que distribui esse trabalho. Por exemplo, nisso que eu estava apresentando, que são as granjas de servidores. Cada um desses servidores tem um sistema onde estão complementando um com o outro. Incluso las granjas de un servidor se conectan con otros mineros tentando de hacer diferentes pruebas al mismo tiempo, y el primero que aceita faz una composición de mineros que van a repartir o ganho de ese bloque. Entonces fala siempre de que es el minero al cual a blockchain va a enviar esos nuevos bitcoins que se generan, mas esse com certeza vai estar distribuindo entre outros mineiros que trabalharam em conjunto com ele para fazer essa agrupação, esse pool de mineração e fazer o trabalho. Esse é um sistema fascinante, porque o jeito que ele se faz em minutos, em segundos, de fazer toda essa coordenação, de tirar diferentes ramas de prueba hasta acertar o que es hasta resolver ese algoritmo, ese acertijo criptográfico, es fabuloso como se implementa eso. El negocio de mineração é estupendo. Entonces, sí, esa a pergunta. Eu acho que ele quis saber também, sabe o que é, Daniel? Se uma vez validado o bloco, se ele é distribuído, né, é registrado nos outros nós da rede. Né? Sim, perfeito. Sim. Essa é uma característica, é mais uma característica de segurança da rede blockchain, Zanoni, porque né, uma vez que você cria, né, cópias, né, ou seja, o bloco é validado, é colocado na rede, e todas os nós da rede, ele tem uma cópia desse bloco validado, né? Uma cópia criptográfica dele. Né? E aí se torna mais uma das características de segurança da blockchain, que para que você... para você... né, ou tentar... né, hackear um bloco, você teria que hackear toda a rede, né? O que torna-se, né, praticamente impossível, né? Sim, e outra questão, Zanoni, mira, o complexo disto é encontrar esse número, mas uma vez que o mineiro encontrou o número, resolveu o acertijo criptográfico, ele envia esse bloco já com o número incluído para todos os outros nós.
Mas mire o tempo que demora, que devaga em fazer esse cálculo novo. Aqui, por exemplo, escrevi bloco avaliado, suponga que esse fosse todo o texto completo das transações, com incluído esse número. O cálculo é rapidíssimo. Supongamos que o número fosse 1.215 milhões, que está ao fim do texto. O tempo que devaga em calcular a chave é simples, são décimas de segundo. Então, encontrar o número que você vai colocar ao fim das transações é complexo, é decir, lleva tempo, lleva um esforço computacional monstruoso. Mas uma vez que o mineiro conseguiu, todos os outros blocos, todos os outros servidores, perdão, que vão avaliar esse novo bloco que se tem que incorporar na blockchain, validam em décimas de segundo. Então, em 1 segundo, 2 segundos, todas as redes já incorporam esse novo bloco como válido. Há muita inteligência nisso colocada aqui. Por isso, uma das coisas mais paradigmáticas que acho que tem o Bitcoin é que não se conhece quem foi a pessoa que desenvolveu isso. Há um pseudônimo que é Satoshi Nakamoto, mas ninguém conhece quem é a realidade disso. Mas hoje no dia ninguém pensa que é uma pessoa, são um grupo de gente que ha trabalhado forte nisso, nessa tecnologia, e colocaram muita inteligência nisso, né? Mas nessa questão é fabuloso de pensar, digamos, que eles pensaram em como fazer a avaliação desses blocos, e o jeito de resolver que uma vez que um mineiro encontrou isso, tira na blockchain em 2 segundos, 3 segundos, toda a blockchain já tem esse bloco como um novo bloco incorporado e validado, incorporado dentro da blockchain. Então, isso é o que se conhece como consenso, porque é como que todos os servidores vão a ver a mesma informação histórica registrada ao mesmo tempo. É como se todos fizessem uma reunião virtual dos 12.000 servidores e em um segundo todos concordam, faz um consenso de dizer, esta é a informação elemental que todos vamos a ter e vai ser igual para todos. Acho que é muito, muito inteligente colocar isso assim, né? Mas não sei se está bem, Zanoni, essa reunião. Esclareceu, Zanoni? Sim, esclareceu. Vamos lá. Ok, sim, ok, vamos ver essa ideia, vamos, como estamos em tempo? Estou um pouco excedido. Não sei, Paulo, depois você me diz quando quer que façamos uma pausa, fresco, mas... Não, pode avançar mais. Okay. A gente pode deixar para fazer a pausa entre o blockchain e a moeda de Banco Central, as moedas, criptomoedas, tá? Ok, sim, com certeza. Então, vamos a outra questão. Até aqui tudo bom, não? Estamos falando de que como funciona a blockchain, e especialmente o que é a blockchain de Bitcoin, que foi a blockchain mãe, mas depois se chegaram todos os outros grupos de blockchain que estão utilizados hoje no dia. A segunda blockchain mais utilizada no mundo, que é a segunda criptomoeda mais utilizada no mundo, é que se conhece como Ether, ou Ethereum, não? Ethereum. O criador que se desenvolveu disto foi um menino, eu falo de menino porque quando ele fez a proposta de desenvolver Ethereum, ele tinha 23 anos, não? Vitalik Buterin. E o que ele propôs foi isto. Ele falou de que a blockchain de Bitcoin foi pensada para registrar transações, certo? Foi pensada e foi ótima, e é maravilhoso tudo o que falamos até agora, como funciona. Mas ele diz, vamos a fazer um upgrade, vamos a ir mais para frente, vamos a dar mais um passo aqui nisso. E vamos a colocar o que se conhece como um contrato inteligente. Eu vou gerar uma blockchain que pode utilizar criptomoeda, utiliza uma criptomoeda que é o Ether, que é a criptomoeda própria do Ethereum, mas também o que você pode fazer é registrar nessa blockchain pequenos programas, pequenos programinhas que vão ser executados por essa blockchain.
Então, eu posso cambiar a lógica disso colocando isso. Então, ele mesmo faz uma comparação. Ele diz, o Bitcoin é como se fosse um calculador. Não? É útil, faz su cometido, es decir, cumple con los objetivos. Sí, perfectamente. Você pode fazer um cálculo rápido com isso e não tem nenhum problema. Mas o Ethereum é como se fosse um smartphone, onde tem a calculadora com um aplicativo mais. Mas eu também posso colocar aqui o aplicativo de Receita Federal, posso colocar aqui o aplicativo da Unifac, posso colocar aqui tudo de Weather Channel, o que você quiser. Ou posso colocar aqui e-mail, tudo. Por quê? Porque me deixa programar. Eu posso colocar aqui um programa e esse computador vai executar esse programa. Então, o Bitcoin tem um propósito específico, que é registrar transações. E para isso é ótimo. E funciona de maravilha, com certeza. Né? Mas Ethereum é aberto com um propósito aberto. Ou seja, você pode programar sobre a blockchain e esse programinha que você vai registrar sobre a blockchain vai ser executado por a blockchain propriamente dita. Certo? Então, colocando também outro exemplo, é como se eu faço com Bitcoin um pagamento com dinheiro. Eu faço uma transação, o que vimos até agora. Eu gero uma transação com uma carteira digital, coloco na blockchain. Uma vez que coloquei, já está feita. Tchau, me olvido. Não posso modificar, não posso alterar isso. Então, saiu de uma concha e foi para outra concha uma quantidade determinada de criptomoedas. Mas no Ethereum, o que eu poderia fazer é fazer um cheque de pagamento diferido. É decir, eu posso fazer uma transação, mas colocar ela dentro de um contrato inteligente dizendo, vai sair da minha conta determinada quantidade de criptomoeda. E dentro de um mês vai enviar essa criptomoeda à conta de Paulo. Certo? Então, quando passe um mês, quando passem 30 dias, automaticamente a blockchain de Ethereum vai executar esse contrato inteligente e vai fazer a transferência de minha conta para a conta de Paulo. Então, eu posso fazer o que se conhece como dinheiro programável. Depois vamos a ver que isto é muito importante porque é uma das coisas que estou utilizando o Drex para incorporar dentro do ecossistema de Drex algumas coisas como, por exemplo, o registro de transferência de carros. Paulo vai falar com isso com detalhamento. Estou fazendo o spooling, estou spoileando. Estou contando o último capítulo da Netflix. Então, até aqui vamos bem, se entende? Há umas ideias que deveríamos de registrar até agora. Blockchain ready descentralizado, onde registramos transações de criptomoeda. Invulnerável, contrato inteligente, pequeno programa que é registrado na blockchain e executado por ela. Inalterável e autoexecutável. Isto é muito importante, é autoexecutável. Então, sigue a mesma lógica da transação da transação em Bitcoin. Uma vez que eu registro uma transação, corto mão, corto mundo, não posso voltar para trás. Certo? E isso acontece o mesmo com o programinha. Eu faço um contrato inteligente. Uma vez que eu faço o despliegue desse contrato inteligente na blockchain, que faz o registro desse contrato inteligente na blockchain, não posso evitar que esse seja executado. Se eu diz, dentro de 30 dias, vai para esta conta, saque 2 criptomoedas e envie esta conta, em 30 dias vai isso acontecer. Eu não tenho um permisso para anular isso. Uma vez que fiz, não se pode voltar para trás. Então, gera uma nova lógica para os desenvolvedores de software. Porque aqui você não tem... não pode trabalhar como se trabalha hoje no dia, que você faz um erro dentro de um programa, então pede um permisso especial ou vai incorpora algo que modifique esse programa e evita que gere um erro para o futuro. Aqui não, uma vez que colocou na blockchain, não pode errar, porque não pode voltar para trás.
já fica registrado e se vai auto-executar. Depois podemos falar de que há algumas exceções, faz algumas trampas para isso, para exemplo, mas a lógica disso é que funciona desse jeito. A carteira digital, conceitos que temos que lembrar, aplicativo que gerencia minhas criptomoedas e permite enviar transacções para a blockchain. É vulnerável a esse eslabão, é o ponto mais débil da cadeia, né? Se é hackeada é irrecuperável. E agora sim, ecossistema da blockchain e finanças descentralizadas. Mas, Paulo, não sei se você quer que façamos agora a pausa para já cambiar de tema. Pode ser, pode ser. O que é que vocês acham, pessoal? Vamos fazer um intervalozinho de 10 minutos e aí às 8 horas, 20 horas retornamos? Okay. Positivo. Ok? A ideia é que falemos depois de todo o ecossistema, que são criptomoedas, stablecoins, NFTs, todas essas servas que temos aí no plano financeiro, e depois já vamos para moedas digitais de bancos centrais, que é a que vai falar Paulo. Exato, Até agora, alguma dúvida ou algum comentário? Por favor, ninguém pergunte da criptomoeda Libra que gerou Milei aqui na Argentina, disso não vamos a falar. Tranquilo. Pois é. Ok, pessoal, então vamos dar um intervalozinho de 10 minutos, às 8 horas, 20 horas a gente retorna, tá? E aí a gente vai falar, vai entrar mais na parte de aplicação na área financeira da blockchain. Tá? Ok, de qualquer jeito, se alguém tem uma nova dúvida ou algo, escreva no chat e depois falamos com certeza. Ok? Muito obrigado. Ok, pessoal.